salvar aquele. Bom, a internet tá difícil, né? Muitas pessoas acessando as igrejas, utilizando muito para poder levar o evangelho às casas, as pessoas que estão em casa, né, na quarentena. Eu fiz a primeira parte, nós cantamos um louvor e vamos seguir salvo, mas vamos seguir com o nosso culto. Vamos a Deus que vai falar sobre o meu coração. Olha aqui, ó, olha a camiseta que eu estou hoje. Estou com essa camiseta. Na outra domingo eu estava com a camiseta que mostrava o mundo e atrás estava escrita a palavra amor. Essa era a camiseta amarela, né? E essa é uma camiseta preta que tem um coração aqui vermelho com tudo escuro lá dentro. E olha, em minhas costas está escrito pecado. Pecado. Então a primeira a camiseta mostrava lembrando do amor de Deus. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse daqui vai lembrar de Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas do mundo pecaram, estão destituídas, carecem da glória de Deus, estão afastadas de Deus. E essa música ela vai falar assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Mas não vai ser eu que vou contar não, que vou cantar não, vai ser a minha filha Bianca. Vamos aqui, ó, ela vai virar aqui, eu vou segurar o cartaz e ela vai cantar, tá bom? E o Vitor vai acompanhar e eu também. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim tornou. Quem diz em tua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu crio e a vida eterna eu ganhei. Vamos lá mais uma vez. Agora não dá para ouvir vocês aí do outro lado, mas eu gostaria que vocês cantassem também junto. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Aí. Olha aqui, a nossa história de hoje vai falar de um momento que Jesus ele estava andando e tinha uma multidão que o cercava, que coisas para Jesus. Eles queriam saber, né, o que Jesus queria. Eles pensavam que Jesus era um profeta, não o Filho de Deus. Ele ouviam coisas de Jesus que faziam eles pegar e ficarem de boca aberta. Nossa, quanto conhecimento ele tem! Só pode ser um profeta, né? Mas Jesus, ele estava ali ele era o Filho de Deus e ele estava para levar o amor de Deus a todas as pessoas na terra. Ele deixou o seu trono lá no céu para vir e conviver com nós, para sentir ali conosco todas as nossas dificuldades, né? E ele também, ao mesmo tempo que ele sentia nossas dificuldades, ele passava o amor de Deus para nós, né? Nos ajudando a compreender o amor de Deus. E depois de ele andar e as pessoas seguindo, uma multidão de pessoas, eles estavam já cansados, né? E Jesus pegou e falou assim: olha, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Olha aqui, eles pegaram um barco lá no mar da Galileia e eles foram. Quem entrou lá no barco? Os seus discípulos. Quantos discípulos eram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 discípulos de Jesus estavam lá junto com Jesus no barco e foram lá, atravessaram, foram para um outro lugar, aquele mar, aquele vento e o barco mexendo para um lado. Como que faz o barco? Vamos fazer como se tivesse um barco, ó. O barco vai mexendo nas ondas. Quem já andou de barco? Levanta a mão. Você já andou de barco, Vitor? Sim. Não? Você já andou, Bianca? Acho que sim. Então, quem já andou de barco aí? Você já andou? Então, o barco ele fica assim, ó, nas ondas, mexendo e foi indo lá para o outro lado. Chegando lá do outro lado, você acredita que tinha multidão lá esperando Jesus? Eu não sei, naquela época não tinha telefone, né? Mas eles ficavam andando procurando Jesus em todas aquelas regiões. E quando alguém sabia que Jesus estava chegando, já contava para outro: olha, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E todos se amontoavam lá. Jesus estava cansado, ele queria um pouco para descansar. Mas ele teve compaixão pelas pessoas. Olha aqui, ele viu as pessoas e ele viu que enquanto elas estavam se esforçando para estar junto com ele, ele começou a falar do amor de Deus, né? E ele contou que Deus ama todas as pessoas, Deus criou todas as coisas e Deus ama tudo que ele criou, que ele fez muito bem. Ele fez a natureza, Deus fez os animais, Deus fez as pessoas e Deus fez com muito amor as pessoas, para que as pessoas possam glorificar a Deus, né? E a Bíblia diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus amou o mundo, todas as pessoas do mundo. As pessoas são a obra mais especial de Deus. Depois de um tempo, né, Jesus falou: olha, nós precisamos alimentar esse povo, pois eles estão muito distantes. Existiam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e muita gente, praticamente talvez umas 10.000 ou mais pessoas que estavam lá. E Jesus estava se importando com elas, né, porque ele o amava. E também Jesus fez o quê? Falou lá com o seu discípulo: olha, vão lá e precisamos alimentar esse povo. Aí o Filipe, que era um apóstolo de Jesus, falou assim: vamos mandar essas pessoas para alguns lugares para que elas possam se alimentar, né? Jesus falou assim: tem alguma comida aqui? E aí ele não encontrou. Mas depois, sabe quem tinha comidas? Olha ali, uma criança que tinha comida ali. E essa criança, ela tinha em suas mãos, ela tinha 5 pães e 2 peixinhos. Uma criança ajudou a Jesus, levando aquele lanchinho que ela tinha. Provavelmente não era aquele peixão grandão. E também os pães não eram igual aos nossos, eles eram mais finos, né? E Jesus pegou aqueles pães, vendo a necessidade daquele povo, que eles estavam passando por fome, mas eles, mesmo com fome, eles queriam ouvir de Deus através de Jesus. Jesus se importou com eles e pegou aqueles pães, levantou, deu graças e entregou aos seus discípulos. Falou para os discípulos falar para o povo, se reunir em pequenos grupos, e foram levando aqueles pães. E aqueles pães, conforme eles iam entregando, ia multiplicando. Deus fez um milagre onde que fez aqueles 5 pães e 2 peixes, serviu para toda aquela multidão de quase 10.000 pessoas. A Bíblia fala que era 5.000 homens, fora crianças e mulheres. As pessoas, elas têm uma necessidade. Qual é a necessidade?
será? Pensa aí, Bianca e Vitor. E você aí, do outro lado da tela. Qual a necessidade que as pessoas têm? As pessoas têm uma necessidade de ter os seus pecados perdoados, de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Né? Muitas vezes nós tentamos fazer as coisas certas, mas muitas vezes a gente erra, porque nós temos dentro de nós, eu tenho, você tem, a vontade de fazer o que é errado. A mamãe e o papai falam para fazer uma coisa e você, eu quero fazer, eu quero ficar aqui sem fazer nada. Não, a mamãe falou, mas ela não está aqui, ela não está me vendo, eu vou lá fazer. Às vezes a gente quer desobedecer o pai e a mãe, né? Essa é uma natureza pecaminosa. E Jesus nos ensina, nos mostra que nós temos uma necessidade, a necessidade de, além da alimentação física, nós temos a necessidade de ter os nossos pecados perdoados. O que é pecado? Alguém de vocês sabe o que é pecado? Vocês sabem? Sim. O que é pecado? É quando você faz alguma coisa errada. Quando faz uma coisa errada é pecado? O que você acha, Bianca? Eu acho que quando, um exemplo, não ir para um lugar, aí a criança vai e vai. Também pode acontecer que, um exemplo, a criança quer mexer no vidro, só que a mamãe não deixa e o papai também. Aí a criança mexe no copo de vidro e aí quebra o vidro. Isso. Aí esconde ainda. Muitas vezes ela mente. Mentira é pecado. Pecado. Né? Desobediência é pecado. Pecado. Né? Então, pecado é tudo que nós pensamos. Faz assim, ó. Pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. Então, pecado é tudo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. Quando nós pensamos uma coisa feia, eu vou bater naquele menino. Pensa em falar um palavrão ou fazer uma coisa feia, desobedecer os pais, eu estou pecando. Eu vou pegar aquilo ali, estou pecando. Se eu falo um palavrão, uma mentira, eu estou pecando. Se eu vou lá e bato no meu amigo, mas ele me bateu primeiro. Não, mesmo quem bateu de segundo também está errado. Tudo isso é pecado. Tudo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. E o que diz na Bíblia? Diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas pecaram, adultos, crianças, pessoas mais velhas, todos pecaram. Jesus sabia da necessidade do povo e ele supriu o alimento. Mas além desse alimento, tinha o alimento de ter os seus pecados perdoados. Ele chegou para as pessoas depois que elas se alimentaram e falou para as pessoas que poderiam ir embora. Né? Muitas pessoas foram embora e deixaram ali de seguir Jesus. Depois de um tempo, ele chegou e perguntou para os seus discípulos e falou para os seus discípulos: olha, se vocês também quiserem me deixar ir embora, vocês também podem ir. Mas eles falaram: não, Senhor, nós estamos com o Senhor e vamos o seguir. Já seguiu a Jesus? Já tomou a decisão de escolher caminhar com Jesus? Você quer seguir a Jesus para sempre? Olha só essa menininha, ela aceitou Jesus no seu coração. Ela decidiu caminhar com Jesus para sempre e obedecer a Jesus. E para que um dia ela possa morar lá no céu com Jesus. Essa outra menininha, não. O coração dela, está com pecado. Se para um pouquinho e pense, será que você tem pecado? Alguma vez sua mãe, seu pai te deixou de castigo, brigou com você falando que você desobedeceu a eles, uma professora na escola? Se você fez algumas dessas coisas, se você tem pecado no seu coração, e esse pecado te afasta de Deus. Deus não quer que você viva assim.
Jesus, ele morreu numa cruz. Colocaram prego nas mãos, de um lado, do outro. Colocaram nos pés, bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e ele foi morto numa cruz. Depois ele foi sepultado, colocaram uma pedra na frente para ninguém tirar ele de lá, mas mesmo assim Deus enviou anjos que fez a pedra abrir e Jesus, ele voltou a viver. Eba! Jesus voltou a viver! E ele não está morto, né? Ele está vivo. Ele andou ali com as pessoas durante os 40 dias, depois ele subiu aos céus. Ele disse que vai voltar, que um dia ele vai voltar para levar os seus filhos para viverem lá no céu. Olha só que coisa maravilhosa. Você quer morar no céu? Jesus te pergunta, você quer morar no céu? Se você quer, abaixe sua cabeça agora, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor me ama. Eu sei que sou pecador. Creio que Jesus Cristo é Filho perfeito de Deus. E peço para Jesus Cristo perdoar os meus pecados. Entra no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero um dia estar no céu. No nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Se você ainda não, se você já tem Jesus no seu coração, você deve orar e pedir para Deus te ajudar a seguir sempre com Ele. Os discípulos escolheram seguir a Jesus. Sempre. Eles não desistiram, eles não voltaram para trás. Eles viram os milagres de Jesus, eles viram as palavras de Jesus e decidiram seguir sempre ali com Jesus. Se você ouve as palavras de Jesus, se você percebe os milagres de Jesus na sua vida ou pelas histórias da Bíblia, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, você precisa obedecer e seguir a Jesus. Vamos cantar aquele cântico de novo, do meu coração? Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Aí. Agora, você já viu, você sabia que quando a gente come, sabe o que é pão? Você já comeu pão? Já. Acho que todo mundo já comeu, né? Um pãozinho de manhã. Será que a gente só come uma vez e nunca mais precisa de comer de novo? Não. Não, a gente precisa comer sempre. Se a gente não come, o que acontece? O que acontece? Eu sei lá. Eu acho que a gente fica com dor de barriga. Não, dor de barriga não. Fome. E Isso. acaba morrendo. Isso, a gente fica com fome e acaba morrendo. Quando a gente deixa de comer, a gente sente fome, né? Jesus, ele é o pão da vida. A Bíblia diz aqui, ó, em João 6:35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Jesus, ele alimentou aquela multidão. E todos que vão a ele recebem o alimento, ou o físico, ou também o espiritual. Aquele que limpa o coração e dá uma nova vida, né? Jesus, ele é o pão da vida. O que quer dizer que Jesus é o pão da vida? Porque ele come, a gente consegue viver. Se a gente não come, a gente morre. Jesus, ele sendo o pão, se a gente se alimenta da palavra de Deus, se a gente aprende de Jesus, a gente vai viver eternamente. Para sempre a gente vai viver. E ele é o pão da vida, aquele que vir a mim jamais terá fome. Então, se você buscar, nunca você vai ter fome na sua vida. Vamos fazer o versículo? Que ele é assim, ó. Aqui, ó. João 6:35.
Eu sou o pão. Não, O pão eu da vida. sou. Esse é o. Vamos lá. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. João 6,35. Agora eu vou fazer assim, ó, o volume. Se eu abaixar minha mão, tem que falar baixinho. Se eu fizer para cima, tem que falar alto, tá bom? Vai lá, tá no médio. João 6,35. Eu sou o bom O pastor. pão da vida. O pão da Da vida. 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 Aquele Aquele que vi. Aquele. nunca Aquele terá nunca fome. terá fome. João João 6,35. Agora só os meninos. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. João 6,35. Agora só as meninas. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, que vem a mim, nunca. nunca terá fome. João 6,35. Aí, então a Bíblia ela ensina que Jesus ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Que todos possam ir, que você possa ir a Jesus, conhecer as histórias de Jesus, ouvir o que Jesus quer ensinar e obedecer. Agora tem uma outra música que a Bianca vai me ajudar a cantar, que é essa aqui. Lá pertinho Aqui pertinho na esquina, ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Devemos com amor a história do Senhor, aqui pertinho na esquina, ao redor do mundo. De novo. Aqui Pertinho na esquina, ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com amor a a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Aquele que já tem Jesus no coração precisa levar Jesus a outras pessoas ao redor do mundo. Olha quantas dificuldades que o mundo está passando, né? Quantas pessoas ainda precisam conhecer de Jesus. Você pode ser um instrumento de Deus, você pode ser usado por Deus para poder falar do amor de Deus às pessoas. Aquele menino que estava com 5 pães e 2 peixinhos de Deus para levar, para que Deus possa fazer aquele milagre. Jesus quis fazer, ele podia nem precisava daqueles pães, ele podia fazer aparecer, cair pão do céu. Sim. Mas ele permitiu que uma criança fosse instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. A outra história missionária que nós vamos contar, nós contamos na outra vez, que é a Tifã. É também uma história missionária verdadeira da APEC. E a APEC, nós contamos a história da Tifã. Eu vou recapitular, como é uma história que ela tem continuidade todos os domingos, né? Então eu vou contar um pouquinho como foi a história da passada e vou contar a história de hoje. Vou contar bem breve a da semana passada e vou contar a de hoje. A Tifã, ela mora na África. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês. O Brasil, nós estamos aqui no Brasil. A África é esse continente aqui, ó. A Tifã, ela mora ali na África, né? A Tifã era uma filha de um feiticeiro. A Tifã, ela acordou um dia e ela viu os pintinhos indo lá pro fogo. Ela foi lá, pegou e salvou aqueles pintinhos.
E o pai dela, enquanto isso, estava indo lá para o templo para ele poder orar por os espíritos. A mãe dela tinha prometido que ia dar um vestido novo. Falou: Tifã, vai lá pegar a folha de bananeira para a gente colocar as batatas para a gente vender e comprar seu vestido. Ela estava muito ansiosa por aquele vestido. Chegando lá, ela encontrou a Maria, amiga dela, e a Maria, ela estava sem o talismã. Tá vendo aqui, ó, que a Tifã, ela tem um talismã, uma correntinha aqui no pescoço. Aquilo ali não era só uma correntinha. O pai dela fazia aqueles talismã e falava que os espíritos davam, protegiam quem tivesse aquele talismã. E quando ela olhou para a amiga Maria, ela estava sem o talismã. Maria, você está sem o talismã, vai acontecer algo ruim para você. E ela pegou e falou assim: não, não vai. Eu aprendi lá na feira, tem um homem chamado Vitor, que ele já falou as histórias da Bíblia que a gente não precisa do talismã, porque Deus é quem cuida de nós. O que a Tifã falou? Isso não pode. O talismã ela é muito importante para te dar sorte, senão vai acontecer coisas muito ruins com vocês. Meu pai vai ficar muito bravo quando isso acontecer, quando ele souber que vocês fizerem isso. Não, Tifã, a Bíblia ela é a palavra de Deus, a gente vai ganhar uma Bíblia, os meus pais também. Tifã foi lá e contou pro pai dela. O pai dela saiu bravo, olha a cara dele de bravo. Ele foi lá para ir lá fazer uma bruxaria, né, uma feitiçaria para o Vitor. Por quê? Que pode, eles estão falando da Bíblia, falando de um outro Deus que é mais poderoso do que os meus talismãs, do que os meus espíritos. Nada disso. E a mãe dela e ela foram lá para a feira. Subindo lá para a feira, o que aconteceu? A Tifã olhou lá para trás e viu a casinha da Maria de longe. E ela olhando lá a casinha da Maria de longe, ela pensou: será que vai acontecer alguma coisa ruim para minha amiga Maria? Meu pai foi lá no templo para fazer os feitiços. Chegando lá na feira, o rapaz não queria comprar a batata. Falou que a batata não valia aquele valor. E chegou um homem todo arrumadinho, e ele estava vendendo, falando: olha, quanto que é essas batatas? Eu vendo. Ela falou: R$3. Falou: não, eu compro por 1. E aí eles negociaram e ele conseguiu vender por R$1,20. E ela ficou feliz que ela ia conseguir comprar o vestido com aquele lá. Correu para a mãe para falar que tinha o dinheiro para comprar o vestido. Chegando lá foi difícil, porque o vestido estava lá por R$2. E o que a Tifã começou a chorar, começou a ficar: mãe, eu quero vestido com palavras. E conversaram, pechincharam. Depois, no final, conseguiu comprar o vestido. E ela ficou muito feliz que tinha um vestido com palavras. Saindo de lá da loja, encontrou aquele mesmo homem que comprou o vestido. E aí ela percebeu: esse é o Vitor que a Maria falou. E ele estava contando uma história da Bíblia, que o povo estava adorando um outro Deus. E o profeta estava adorando a Deus. E eles estavam vendo qual que seria atendido. As pessoas ficaram ali correndo para lá e para cá, pulando, gritando, se cortando, para que os espíritos possam descer fogo do céu e queimar o sacrifício e aceitar o sacrifício. Mas nada acontecia. O profeta de Deus orou e desceu fogo do céu e consumiu tudo aquilo. E ele tinha encharcado, tinha molhado tudo com água. Imagine só, no seco já às vezes não queima com facilidade, agora no molhado não queima com facilidade. E queimou toda a oferta. E todos viram que aquele Deus do profeta era o Deus verdadeiro. Né? As pessoas elas estavam crendo em outros deuses que nada podiam fazer. Depois ele chegou em casa, a Tifã viu que a mãe não estava também com o amuleto, olha lá, com o talismã. E falou: mãe, você também está sem o amuleto? Filha, aqui quebrou e eu não usei. Mãe, pode acontecer uma coisa ruim para você. Chegando em casa, ela contaram
para o pai e o pai ficou muito bravo. Eu vou pegar uma coisa aqui muito valiosa. Esse vestido mesmo, vou pegar esse vestido e vou fazer um feitiço pro Victor. Não, meu vestido! Tifã começou a gritar, chorar, espernear. Não, pai, por favor, esse vestido não! E aí pegou, saiu. O pai saiu bravo, furioso, indo lá pro templo para poder fazer um feitiço com aquele vestido. Que ela falou que agora eu vou fazer um feitiço pro Victor. E ele vai ter um problema muito sério, que ele está falando para as pessoas que os meus talismãs não funcionam, que é só Deus. No outro dia, agora entra a nossa história de hoje. Passou uma semana, elas foram lá para feira de novo, para vender, né? E elas estavam lá preocupadas, né? Como que seria, né? E a mãe dela ainda estava sem o talismã, observem. Ela estava sem o talismã, Tifã sempre com o talismã. Ela confiava muito naquele talismã e no que o seu pai falava, né? E a mãe, ela já tinha, quando ela ouviu a história que Victor contou, ela pensou, eu acho que essa história é verdadeira. Que Victor está falando é mesmo o Deus verdadeiro. E elas foram para lá. Quando elas chegaram para lá na feira, depois quando estava voltando da feira, sabe o que aconteceu, crianças? Sabem o que aconteceu? Uma coisa, começou uma chuva muito forte. E elas começaram a correr. E a mãe da Tifã, a senhora Orestildes, olha o nome dela, é difícil, né? Orestildes. E ela chegou a tropeçar e machucou o pé. Cortou o pé. Ai! Você já sentiu uma dor assim? Quando você torce o pé ou corta o pé em alguma pedra, em alguma madeira, em algum prego. É uma dor tremenda. Começou a sair sangue. E ela não conseguia mais chegar. E a chuva estava cada vez mais forte, cada vez mais forte. Qual que é o barulho da chuva? Vai lá. Trovão. Raio. É muito perigoso. E o que acontece? Elas estavam correndo. Ela falou, Tifã, vamos na casa da missão ali, onde tem os missionários, porque lá a gente vai ter abrigo. A Tifã ficou, não mãe, não, na casa dos missionários não, o pai vai ficar muito bravo. Não, ela segurou o talismã assim no peito e falou, não, lá não. Aí ela falou assim, vamos Tifã, porque essa chuva, pelo menos até a chuva passar, né? Meu pé tá machucado. Elas foram para lá, bateram e Tifã estava muito com medo de entrar ali. Ela não queria entrar na casa lá da missão, onde que tinha os missionários. Bateram na porta, toque, toque, toque. E aí abriu, quem era? O Victor. O Victor abriu a porta e foi muito atencioso com elas. Pegou e falou para elas entrarem, ficar perto da lareira, que elas estavam molhadas, para elas se secarem com o calor do fogo. E percebeu, olha, a Tifã ia falar, olha, Victor, o meu pai ia fazer uma... Quando ela ia falar, a mãe dela pegou e falou assim, falou para ela ficar quieta e falou, oi, Victor, eu acredito na sua história que você contou. Eles viram essa história que você contou no flanerógrafo, né? E lá na feira. E só que o meu marido, ele ficou muito bravo em saber que você estava falando da Bíblia aqui. E ele fez um feitiço muito ruim para você. Aí ele falou assim, o Victor, não se preocupe. Os espíritos não podem fazer nada, porque o meu Deus, ele é mais poderoso do que todas as coisas. E a senhora Orestildes pegou, aí o Victor pegou e falou assim, olha, eu vou chamar a dona Mariana, vovó Mariana, e ela vai ajudar você com o seu pé. Quando ela foi lá, chamou a vovó Mariana foi lá e falou assim, nossa, eu vou cuidar de você. Foi lá e olhou para os pés dela e foi cuidar. E falou assim para Tifã, Tifã, pega aquele livro preto ali, a Bíblia, e você pode estar lendo enquanto eu estou cuidando aqui da sua mãe? A Tifã falou assim, mas eu não sei ler.
E ela sempre segurando o seu talismã. Olha lá, ó, sempre segurando o talismã. Ela confiava nos espíritos que ali. Ela pensava que aquele talismã dava sorte. E quando não se tinha o talismã, você tinha azar. E ela falou para a mãe: mãe, isso aconteceu com você porque você está sem o talismã. Você precisa de um talismã. A mãe dela falou: não, filha, se eu não tivesse o talismã, isso também poderia ter acontecido. E a Tifã ficou lá e a Dona Mariana pegou e falou para a mãe da Tifã ler enquanto ela cuidava. E foi lendo a Bíblia. Eles viram que tinha lá no fundo tinha um flanelógrafo, o mesmo flanelógrafo que o Vitor contou a história lá na feira. Olha ali atrás, também tem um flanelógrafo, né? É um quadro de flanela, onde que você coloca as coisas, ó, as imagens, os desenhos, né? Gruda aqui, encosta e ele gruda. O mesmo que o Vitor contou a história lá. E aí elas foram falando tudo. Falou: olha, você vai ter que passar a noite aqui, porque aí amanhã a chuva já vai ter passado, vocês podem ir com segurança. A Tifã ficou assustada. Não, a gente já tá aqui, que não era nem para estar. A gente tem que ir embora, mãe, vamos embora, vamos embora. Eu já estava apressando e a mãe dela falou: não, vamos ficar mais um pouco. Elas dormiram. Quando foi de madrugada, ainda estava chovendo. A chuva tinha ficado um pouquinho mais fraca e a mãe: vamos, filha, vamos embora. Foram embora. Só que quando elas estavam andando na floresta, aquela chuva, barulho de vento, foi ficando forte de novo. Olha só o que aconteceu. Eles tinham que passar num rio. Era um riozinho bem baixinho, mas com a força das águas, olha, estava arrastando. Será que ela ia conseguir passar naquela correnteza? Olha só a Tifã. Ela quase foi levada pela correnteza. A mãe dela segurou ela. Aqueles ventos fortes, a chuva, o barulho dos galhos, das árvores quebrando. E elas ficaram com muito medo, mas muito medo, né? E a Tifã estava muito preocupada, pensando que tudo aquilo estava acontecendo porque a mãe não estava com o seu talismã. Depois conseguiram chegar lá. Ufa! Passa a mão assim na cabeça assim. Ai, ufa! Conseguimos passar por aquilo. Quando chegou em casa, a Tifã e a mãe dela falou que foram atendidas lá na missão. Contaram para o pai ficou furioso. O que? Vocês ficaram lá naquela missão e entraram lá dentro, foram atendidas e ainda ficaram ouvindo a Bíblia. A mãe da Tifã falou assim: mas ali é verdade, eu creio que o que eles falaram é verdade. E o pai foi ficando cada vez mais furioso, e ele já estava indo para o local onde que tinha o templo dele que ele faz para os espíritos, né? Para fazer algo para o Vitor, para que o Vitor, vou fazer uma coisa para o Vitor para que ele morra. E a Tifã falou assim para ele: papai, a mamãe está machucada, olha aqui a perna dela. Quando ela falou isso, o pai, ele pegou: opa, calma aí, deixa eu ver, você está machucada, deixa eu ver, tá tudo bem? O que eu posso fazer por você? Deixa eu ver aqui, seu machucado. Aí passou um tempo, ele ouviu bater a porta, toque, toque, toque. Quem é que estava batendo a porta lá? Na casa do senhor Orestildes. Quando ele abriu a porta, tananã, era o Vitor. Imagine só, ele queria acabar com o Vitor. Olha aqui, apontou o dedo na cara dele e falou assim: olha aqui, você tá falando que os meus talismãs não valem nada. Você tá fazendo as pessoas acreditarem nesse Deus da Bíblia aí. Olha, algo ruim vai acontecer para você, que eu vou falar para os meus espíritos acabar com você. Ele falou assim: não, eu estou contando do Deus que criou os céus, né?
Mas eu vim aqui falar que vocês precisam sair daqui, porque essa montanha que está aqui atrás, ela pode desabar e acabar com a casa de vocês. Vocês precisam sair urgentemente. Eu vim nessa chuva aqui, atravessando o rio, que vocês têm que sair. É perigoso vocês ficarem aqui. Eu não quero saber, que vocês têm que ir embora daqui, vocês não têm que ficar aqui. E o senhor Aristides falou muito bravo com ele. E ele falou, tudo bem, eu respeito a sua casa, eu vou sair, mas Deus ama vocês e Deus quer cuidar de vocês. Vocês precisam ouvir a voz de Deus, né? E obedecer. Aí ele foi embora e o senhor Aristides pegou e falou assim, eu vou fazer uma coisa. Ele pegou um facão. A mãe da Tifã ficou com muito medo. O que você vai fazer? Eu vou pegar aquele Vitor. Não vai ficar assim. A Tifã ficou totalmente amedrontada, tremendo. O que será que vai acontecer? Será que o pai da Tifã vai machucar o Vitor? A continuidade dessa história vai ser no domingo que vem e vocês vão ter que saber o que vai acontecer com o Vitor. Será que o pai da Tifã vai machucar ele? A gente só vai saber na semana que vem. Então, próximo domingo às 18 horas, a gente vai ter o nosso culto e vai ter a continuação dessa história da Tifã, uma história missionária lá da África. Vamos cantar de novo a música aqui pertinho na esquina. Então vamos lá. Pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Aí. Vamos orar? Quem pode orar? O Vitor ou a Bianca vai estar orando? Agradecendo a Deus pelo nosso culto. A Bianca vai estar orando? Sim. Então vem mais para cá, Bianca, para você orar. Vai estar orando, mas todos nós vamos juntar as nossas mãos, você também aí, e vamos orar. Fechem os olhos. Senhor meu Deus, muito obrigada. Você criou esse mundo muito bem. Eu sei que você não queria que as pessoas errassem, pecassem. Só que o mundo, ele tá pecando muito. E eles precisam ler mais a Bíblia e entender que o Senhor é o único Deus que faz milagres, coisas muito boas. Todas as pessoas pecam, Senhor, mas as pessoas têm que pelo menos ler a Bíblia cada dia. Tem que preparar um momento para estudar de Jesus. Porque o Senhor é o único Deus melhor, que faz poderes muito especiais, que faz muitas coisas muito boas. O Senhor faz muitas coisas bem, Ele faz o bem pra gente, o Senhor. As pessoas têm que tentar obedecer o Senhor, porque o Senhor é o único, o melhor de todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, abençoe todas as crianças que participaram desse culto para o Senhor. Que elas possam aprender tudo que nós ensinamos através da Bíblia e que elas possam praticar nas suas casas, onde quer que elas estejam. Em nome de Jesus. Então aqui fica nosso grande abraço para vocês que acompanharam, né? Que vocês possam compartilhar, né? Fazer comentários, né? Curtir o nosso canal, esse culto, para que outras crianças também possam ouvir de Jesus. Um grande abraço meu, André, do Vitor Bianca. e da Bianca, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, galera. Ui, no banheiro, pai.